Boa noite. E aí, Daniel? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, cara? Tudo jóia. Acabei Como de é que chegar. chegou a tempo? Ah, cheguei a tempo, cheguei a tempo. Como é que foi a Que honra, viagem? hein, meu? Da cidade de Natal aqui, hein? Ó, direto de Ribeirão Preto. Muito bom, muito bom. Quanto tempo você levou de viagem? Vai 3 horas. E a estrada, como é que tava? Tá boa. Tava normal, né? Assim, parecia um dia normal. Não tava cheio, mas o fluxo bom. Que Pessoal, maravilha. Muito pessoal, bom, bom poder te rever, hein, Daniel? Faz quanto tempo que a gente não pô, se fala? Faz um bom tempo, né? pô, muito tempo. Bastante tempo. Faz um tempão. E Deixa eu legal, dar. tô feliz. E tô super feliz porque eu lembro de uma conversa que a gente teve, se eu não me engano, há 2 meses atrás, mais ou menos, ou um pouco menos, onde você estava, né, falando do projeto, tal, das lives, super Exato, bacana. E hoje exato. estou aqui com você para compartilhar um pouco é, da minha vivência, da minha carreira. Então, obrigado, viu? Imagina, cara, imagina. Você sabe que eu tava resgatando. Deixa eu primeiro dar boa noite para todo mundo que já está entrando aí, porque vai nos acompanhar. Agradecer todo mundo pela audiência. A gente já vai apresentar um pouco mais aí da tua carreira, né? Falar do Daniel. Mas eu estava fazendo uma retrospectiva, Daniel, lá de trás, cara, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na Gillette, né? Ah, E tava lembrando aqui um pouquinho do processo. Até falei com o Guedes, ele acabou de ser pai, é uma menina chamada Valentina, acho que deve ter o quê? 3 meses, pouquíssima coisa, bem, mas são 20 anos, Daniel. 20 cara, anos, cara. como passa, né? Como passa? 20 Passa anos. muito rápido. Eu tenho marcado contigo um prêmio que eu ganhei na Gillette, é, de vendas na época. Não lembro em que hotel que foi que a gente fez uma convenção. A gente fez uma no Costão de Santinho. Você foi, né? Você estava nessa? Foi. E acho que É, essa do prêmio acho que foi no interior de São Paulo, não foi? foi no interior de São Paulo, isso. Eu tenho até hoje aquela plaquinha naquela caixinha azul da Gillette. Bons tempos, né? Nossa, ótimo. Eu Muito. fiquei quase 9 anos lá. Eu sei, eu lembro. Eu lembro. A gente perdeu um 9 anos. pouco o contato nesse período e depois eu lembro da gente ter retomado o contato quando você foi para Baruel e cara, do excepcional trabalho que você fez lá, né? Foi muito, Ah, muito bacana. Ô, muito Daniel, legal. falar um pouquinho cara, relembrar tudo isso traz aí uma nostalgia bacana, né? Eu queria que você pudesse começar, a gente já vai entrar um pouquinho no nosso tema, mas se apresentando, contando um pouquinho só é, aí da tua carreira, falando um pouquinho dessa trajetória, mas acima de tudo, eu acho que vale trazer um pouco dessa constituição, né? Um pouco da Gillette, e eu acho onde foi o teu auge que alavancou muito e que foi um baita de um trabalho, foi na Baruel, né? Ah, foi demais. Uma baita oportunidade. Sou muito grato por tudo que vivi lá. Uma experiência muito grande. Então, Se é, apresenta aí para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, na não, boa verdade. noite. Tô vendo um monte de gente assim que eu já não via também há um tempão aqui. Tem pessoal da Gillette aqui também entrando, o pessoal da Ó, o Matuyama Matu. O acabou, Matu Matuyama. teve, pô, tem histórias maravilhosas minha com o Matu na Baruel. Depois eu vou contar também para vocês um pouco. E, e agora também o pessoal da Flora aqui, que tá entrando também, muito bacana, né? O legal da live é que além da live, o antes também é bacana, que as pessoas vão ligando, vou acompanhar, que legal. Então, gente que eu já não falava há meses, aproveitou o tema da live aí para a gente bater um papo. Mas vamos Muito aqui bom. pro tema aqui, para a gente falar um pouco da minha carreira. Eu não gosto de ficar muito, né, passei por essa área, mas eu vou procurar deixar de mensagem aquilo que foi importante para a minha formação e para o meu desenvolvimento, né? Então eu comecei minha carreira na Gillette, na verdade trabalhando na Oral-B, né? Entrei na área de operações como estagiário de operações, então fazendo aquela explosão de matéria-prima, né? O marketing fechava os volumes com venda, sentava com a área de operações, e as operações tinha que, né, a compra tanto de seda, tanto de fio dental, e eu participava com esse time de operações. Fiquei aí um ano
e depois fui para a área financeira, também na Oral-B. E o legal, Baraldi, é que nesse tempo que eu entrei, nesse início, a Oral-B era separada da Gillette. Eu Então lembro. você imagina, né, ficava o escritório ali na Rua Tito, na Lapa, né, uma Na Lapa. operação E tinha um bem... na saúde, né? Na saúde era o escritório de vendas. Se eu não me De engano, é o vendas, escritório de vendas isso. da Gillette que acho que o pessoal da Oral-B usava também. Mas o escritório administrativo da Oral-B era ali na Lapa. Então eu já comecei numa unidade importante, mas não relevante dentro do grupo Gillette, né? E isso foi bacana, porque você vai vendo o pessoal trabalhando com mais liberdade, autonomia. Já não entrei né, trabalhando ou com Presto Barba, ou com... Né, comecei dali realmente em negócios menores dentro de um grupo maior. Depois passei pela área financeira também na Oral-B. Tive sempre bons professores aí também, Sim, né? sim. Trabalhei com o Rodolfo Torres aí na Oral-B, não sei se você, mexicano, Não, Rodolfo não é da minha época. me ajudou, Ou me eu não sou da ajudou, dele. me ajudou muito. Sempre forte, com fortes emoções, né? Saí da área de operações, fui para a área financeira. Depois essa área financeira foi integrada à Gillette como um todo. Aí eu vou para a auditoria e depois dessa passagem pela área financeira e auditoria, vou para marketing, né? Eu vou seguir, mas assim, já como mensagem, para mim foi muito importante começar num negócio não tão relevante dentro do grupo, né? Isso aí, para Aham. mim, eu não gosto de regras, né, Baraldi? Assim, pode ser importante para mim e para outro pode ser outro caminho, mas isso aí para mim foi fundamental, me deu liberdade, autonomia desde muito cedo, né? Então foi bacana essa passar por diversas áreas. Área, sem E um sombra de outro dúvida. ponto que foi assim, você vai falar assim, meu, esse cara é maluco. Não saber o que eu queria foi chave. Hoje, fazendo a reflexão, e por quê? Porque em todas as cadeiras que eu sentei, eu vivenciei aquele momento. Eu não fiquei olhando a próxima, ou eu tenho, assim, lógico que você quer crescer, você quer sair de supervisor, coordenador e para gerente, chegar em diretor, isso, mas assim, eu vivi todos os meus momentos em todas as cadeiras que eu passei pela Gillette. De estagiário a gerente de account, a gerente de Duracell. Então, isso foi muito importante para mim. Então, só continuando, então, resgatando, né, comecei em operações, fui para a área financeira, aqui controladoria, Uhum. uma interface muito grande com marketing, então avaliação de rentabilidade, de promoção, se dá dinheiro, se não dá dinheiro, P&L, os reportes para a diretoria. Então, essa conexão para mim sempre foi muito interessante, né? Então, quando eu estava em operações, eu vi o pessoal criticando o marketing porque errava o volume que colocou lá, eles compravam mais ou a menos, aquela disputa. Você vai para a área financeira, critica porque o marketing está fazendo promoção e promoção que não dá resultado, promoção que não funciona, né? Então, poder vivenciar isso em todos esses lados foi muito importante para a minha formação. Mas isso é um aspecto bom, né? O fato de você não Tá ter ótimo. convicção ainda do que você quer, experimentar várias áreas, te ajuda, né? A fazer uma trilha de carreira mais versátil, né? Agora, Ah, eu, Você teve na Gillette talvez uma passagem bastante interessante que acho que tem aí talvez um case interessante, foi o Berlândia, né, Dani? Berlândia a verdade, uma baita paixão, e ali eu descubro toda a minha paixão pela área comercial, né? Então, eu vou para a área de produto, fico na parte de cuidado pessoal, com espuma de barbear, desodorante de axila. De novo, não o principal negócio, né? Então, que foi bom. E sou convidado para fazer um treinamento na área comercial. Então, era para eu ficar 6 meses trabalhando com gerente de contas do Pão de Açúcar, Uhum. varejo,
Então, conhecer essa operação de varejo, que vinha naquela época, pô, você imagina, estamos falando aí de 15, que 15, esses 20 anos atrás aí, né? Exatamente. Você imagina, né, os caras comprando todo mundo, uma operação super, super complexa, e cumprir esses 6 meses, né? Depois eu tinha que passar os 6 meses para conhecer uma operação de atacado. E a maior operação de atacado disparado Tá em Uberlândia. tá em Uberlândia. Naquele momento, os 25% do negócio da Gillette estava ali. Uhum. Então, vou muito cedo, vou para ser assistente de um gerente, mas também o projeto cumprir os 6 meses e voltar para a cadeira de marketing. O que aconteceu? Passei os 6 meses e fiquei morando em Uberlândia 2 anos, 2 anos e meio, assumi a região e foi um aprendizado muito grande, porque a operação dos caras são gigantescas, então você pega um Martins, um Arcon, então 4.000 homens de venda, 1.000 caminhões andando nesse Brasil. E uma coisa interessante aqui, que o gerente, que era anterior a mim, também que me ajudou muito, o Rodrigo Otávio, ele tinha um DNA de negociação muito forte. Assim, o cara era um fenômeno para negociar. E quando surge essa possibilidade de assumir a gerência, eu falo, o que eu vou fazer agora? Né? Não dava para, assim, o nível do cara de negócio, ele era muito lá dentro, assim, não dava para, né? E isso assusta, né? Muito novo. Mas desafia também, né? Desafia também. Mas dá aquele, né? Com certeza. Aquele friozinho na barriga. E o que foi o diferencial para mim ali foi o conhecimento do negócio interno. Então, quando eu começo a entender a operação dos clientes, eu trago toda a companhia para conhecer aquilo, e aí, ao invés de Daniel sozinho na negociação, tem um time trabalhando, empurrando e fazendo esse negócio acontecer. Então, uma história interessante, eu já chego no case, Baraldi, mas assim, eu acho que na área comercial, né, e você como headhunter também sabe muito, muito bem disso, para mim, o gatilho número 1, e depois vem todos os processos, assim, a pessoa tem que sonhar. Ela precisa acreditar que aquele negócio pode ser maior. Depois vai ver o como vai fazer. Mas se não tocar, se não arrepiar, vai para outra área. Com certeza. E eu tenho uma passagem ali super interessante, que foi minha primeira negociação, logo no meu primeiro... Eu até, inclusive errei o valor do pedido. A sorte que um comprador, o Ezio, falou assim, confere esses valores aí, porque você imagina que ele podia muito bem mandar a mercadoria chegar e falar, né? Você assinou isso aqui e agora assume isso aí, né? Mas o que acontece? Eu lembro que eu fui no depósito, na logística, né, que fazia... O caminhão saía de Manaus, lá com Presto Barba e tal, ia até um entreposto e dali levava para o Martins. Quando eu vi um monte de carreta chegando, eu lembro até hoje, era TA, Transportadora Americana. Assim, 15 carretas entrando assim em Uberlândia, eu falava assim, caraca, será que eu fiz isso? Né? Então, ali você fala, putz, esse negócio aqui... Mas a dimensão de estar ali com aqueles caras, o poder de compra é outro departamento, né? É outra realidade, né? Mas para uns toca, para outros não toca, né? E tá valendo. Mas assim, puta, foi uma emoção assim para mim muito, muito novo, gigantesca, né? Mas tem um case muito, muito bacana também, que a gente depois, eu acho que já tinha um ano e pouco ali, eu falei, poxa, você imagina dentro de um Martins, falei, pensando junto com o time deles ali, vamos construir
a maior positivação que vocês já fizeram para um fornecedor aqui dentro. Você imagina a loucura que é isso, né? Ou seja, vender para o maior número de clientes possível, mais do que todos os outros negócios. E isso foi que ano exatamente, Daniel? Putz, você lembra? Cara, eu sou péssimo, mas eu faço. Mas era um momento também que a gente tinha um mercado comprador, né, nessa época, ou não? Total. Acho que o Brasil a economia estava bem, muito né? grande, né? Eu acho que assim, economia. Acho que o Brasil é o país do agora vai, né? Esse é o ano, né? Esse é o ano, esse é o ano, esse é o ano. E se você ficar, o próximo vai ser a mesma coisa. E eu acho que a gente tem que botar a cabeça assim, tem que ser, né? Mas, enfim, lógico que eu não lembro exatamente se a economia estava muito boa ou não estava, mas o ponto é que nós fizemos um mapeamento de toda a equipe comercial, quantidade de pontos de vendas, meta estabelecida uma a uma, campanha desenvolvida com as áreas de trade marketing da Gillette, junto com as áreas de trade marketing, um trabalho feito a 4 mãos, 100% do começo ao fim. Os caras fizeram 55 mil pontos de vendas no período da campanha. E o que é legal? Se você for lá hoje, existe um livro, olha que legal, tá na sala do seu Lair, com 55 mil clientes que compraram Gillette nós estamos falando aí, sei lá, 16, 17 anos atrás. que maravilha. E tenho dúvida, é um baita case, né? Eu vou querer até saber, mas assim, eu sei que até 2 anos atrás não tinham batido esse número. E o legal, é quando você coloca na cabeça e sonha com algo que, assim, vamos fazer. E o time compra a ideia e as coisas começam a acontecer, né? Então foi uma passagem muito importante para mim. A Arcon também, as pessoas de lá, assim, me ajudaram bastante. Para vocês terem uma ideia, eu não queria sair de Uberlândia, né? Quando me convidaram para voltar para marketing, né? E aí foi quando você volta para a Duracell, né? Voltei para a Duracell. Então, eu lembro, Daniel, você na época que eu estive contigo, ainda você era menino, provavelmente, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Você já era considerado um talento. Acho que essa oportunidade que você teve de experienciar áreas diferentes, fazer com que o teu perfil fosse um perfil versátil como profissional, ao mesmo tempo não deixou de ter do teu lado essa certeza de que aonde você ia chegar era um lugar alto, né? Esse objetivo teu de crescer, de buscar uma cadeira sempre maior, isso estava muito, muito claro dentro de ti, né? E você vai fazendo as apostas, né, Baraldi? Eu acho que isso aí faz parte do desenvolvimento, né? Aqui, você chegou a conhecer o seu Alves? Seu Alves, não. Você sabe que olha, eu vou te falar, fazer só uma parte, mas na minha contratação na Gillette, o que foi interessante é que o processo até o final com o Guedes e com o Vanderlei, para mim estava claro que era a divisão de lâminas, né? Tanto que na época, eu lembro que eu usava um cavanhaque e o Vanderlei, ou o Guedes, virou para mim e falou, escuta, mas você vem para lâminas, como é que é? Vender com, né? Eu falei, não, isso é o que tem de menor problema, a gente tira, né? E aí, na última entrevista, eu fui sem. E aí eles abriram para mim que não era divisão de lâminas, era divisão de stationary, né? E você sabe que eu passei por lá também, né? Eu lembro, então, pois foi essa época que a gente trabalhou, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Então, uma pena que foi um período curto, porque logo 3 meses depois, eu lembro, acho que anunciaram o interesse da Newell, ou já estava numa negociação que vazou, da Newell Rubbermaid, né, na compra da divisão stationary, e aí estava uma várzea, a coisa, infelizmente, não estava funcionando, né? E aí surgiu uma outra oportunidade para mim e eu acabei saindo. Na verdade, a minha ida depois do treinamento de vendas vem pós esse período em stationery, em paperman. Sim. Porque
eu disse e falou, olha, eu não tenho interesse em ir para... Porque o pessoal da Neo Rubbermaid queria levar o time de Papermate, de Stationer também, né? Ali de Parker e Watton, né? Acabou levando algumas pessoas, né? Outras foram Acabou. ficaram em lâminas, mas O Roberto Matuyama, que hoje é gerente de trade da Baruel, teve ali também em eu lembro do Stationer, Matu. Sim, né? Matu Em a gente administração teve administração de vendas na época, de vendas, né? que era lá E na Saúde. o Alves também, o Alves me ensinou muito na área, seu Alves, me ensinou muito na área comercial. Eu, às vezes, muito afoito, você imagina, 25% do número da companhia, né? E, às vezes, todo feliz com os negócios que estavam andando, assim, às vezes apertava, eu falava, chefe, ó, o negócio aqui tá difícil, tal. Ô, Ele Daniel, falava escuta, assim, fala. tenho certeza que você vai conseguir. É o maior jeito de o cara te passar uma banana, falar assim, vai lá e se vira, entendeu? O Alves, eu lembro, eu tenho memórias auditivas dele, do quanto ele era conhecido dentro da companhia, né? Agora, deixa eu te levar para o melhor momento da tua carreira, e onde eu acho que tem aí, principalmente com a figura do Neymar, né? Cases que são bárbaros, que é quando você vai para Baruel, né? Que no primeiro momento você vai para uma posição de vendas e aí tem toda essa crescente lá dentro da Baruel. A parceria com o Neymar, né? Como é que ela surge? Como é que, pô, a Baruel virou sinônimo de categoria, né, Daniel? Eu acho que esse é talvez o teu case maior como protagonista, à medida que você foi assumindo toda a responsabilidade, toda a operação. E acho que é legal também falar do meu lado, né, que acompanha a tua carreira, até como Hunter, o quanto a tua liderança de trazer pessoas que trabalharam contigo e manter elas contigo durante todo esse período, cara. Para quem está de fora, ver isso como formação de time, né? Filipone, Matu, outras pessoas que acompanharam você nessa jornada, nesse desafio, estão até lá hoje, na Baruel. Então, até hoje. Né? Mas o que é interessante é essa consistência, né, nessa liderança, de tipo, vem comigo, vamos fazer, vamos para esse desafio. Conta um pouquinho dessa trajetória lá, cara. Bom, eu recebi o convite, então, para ir para Baruel. Ninguém, na época, falou, você é maluco, você vai deixar a Gillette multinacional para ir para Baruel. E eu tinha uma vontade de construir um time no Brasil. Porque eu quero cuidar de vendas Brasil e montar um time. E foi isso que me motivou. E, de fato, tive a chance na Baruel de construir tudo isso, né? De formar, de construir. Então, uma empresa que me abriu tudo, me abriu as portas, é onde você olha o todo, você está envolvido com tudo, independente de posição. Então, foi muito importante. Aí a gente foi aos poucos, né, montando aí esse time principalmente de vendas na Baruel, né? Comecei como gerente nacional de vendas, e aí a chance de entender o Brasil, entender os clientes de todo o país, enfim, foi uma baita experiência. E também, inclusive, de montar, né, governança, os rituais, né, rever estrutura, processo de avaliação. Então foi muito bacana. E a Baruel, os acionistas, a família, eles são muito inspirador, eles são abertos, são super para frente, sabe? Investem em marca, não é... Então isso facilitou. Não são tão conservadores, né? Não, pelo contrário. O seu Silvio, a própria Carol, que hoje toca o negócio, assim, tem uma cabeça bastante para frente, assim, são progressistas, né? Seu Silvio é um visionário. Você imagina construir o... Cara, né, 1892 a empresa. 1892. Fora da realidade. Né? Então, assim, uma passagem muito boa, assim, na área de vendas. E aí eu assumo também a diretoria depois de, acho que de 2 anos,
2 ou 3 anos, a diretoria comercial, aí vem marketing também, né? Marketing. Monta o trade, não tinha. E aí vem o né? Matu, né, nessa... Eu acho que ele ainda não veio, não sei se ele já veio nessa, sabia? Mas provavelmente. A gente não tinha trade, estrutura área de promoção, merchandising. O time vai ganhando identidade, corpo. Eu lembro, Baraldi, da minha primeira... Assim, eu lembro eu entrando na sala para ter a primeira conversa com os gerentes regionais de vendas da Baruel, e eu disse o seguinte para eles. Vocês não vão ser os maiores, mas vocês têm tudo para ser os melhores. Né? Então, isso de que, independente de tamanho, independente do que você está... Você pode fazer melhor, você pode ser relevante, você pode ter a sua importância em todo esse negócio. Né? Então, eu lembro muito desse speech, assim, que foi muito, muito forte durante essa minha passagem. Vou chegar no Neymar. O Neymar vem numa situação onde a gente discutia, falou, pô, a gente precisa... a categoria de desodorante pede que você precisa construir, você precisa ficar alimentando ela. É diferente de desodorante de axila, shampoo, que você usa todo dia. Um desodorante para os pés, não necessariamente. Claro. Então, pô, o Brasil estava bem, já, né, a perspectiva da Copa do Mundo no Brasil, tal, pô, imagina só, tênis pé, produto oficial da seleção brasileira. Bom, e aí, num evento de tênis, que não é de futebol, eu com o seu Silvio no jantar, estamos sentados na mesma mesa do diretor da CBF, né, o Salim, e eu, na hora do jantar, eu falo para ele, poxa, pena que você não deixa nenhuma brecha aí para uma marca nacional, que tem sua relevância, mas pô, você só quer banco, cartão de crédito. Ele falou, Daniel, na prateleira tem para todo mundo. Eu falei, é o que eu queria escutar. Ah, que legal. E aí, a partir desse jantar, nós fizemos todas a amarração, junto com a ajuda na época do pessoal da Coque Tavares, do Luiz Felipe. E aí foi a discussão, né? Putz, quem traz, né? A gente queria um jogador do passado. E aí vem eu acho que a inspiração e o conhecimento do dono, que tem o cheiro né? O Neymar não era nada ainda. Isso começou em 2011, né? O seu Silvio fala, ó, se tiver que ser alguém aí, tem que ser o Neymar. E num almoço com... Não sei se num almoço com o Cirilo. Acho que estava com o Cirilo. O Cirilo hoje é CMO da Seara, né? Fazendo um trabalho maravilhoso lá. O Cirilo falou assim, pô, Daniel, e ele trabalhava na PG. A gente acabou de fechar com o Ganso. Mas o cara, eu acho, quem vai bombar é o Neymar. Ele ainda ficava um pouco, né, nessa época. Eu lembro que acho que foi a Copa de 2010, né? O quanto o Ganso tinha muito mais relevância do que o próprio Neymar, né? Tinha. E tinha um medo do Neymar pelo cabelo, pelas atitudes naquele começo, né? Aí eu falei, com quem que você fala? Fala com o pai dele. Falei, pô, me passa o contato aqui, né? E aí, conversando junto também com o seu Silvio, a gente chegou no pessoal que cuida do Neymar, no pai do Neymar, e conseguiu viabilizar a parceria. Interessante que a gente tinha um contrato, Baraldi, de 1 ano, não lembro se era 1 ano, 1 ano e meio. E deu 6 meses, o seu Silvio, que é o presidente da empresa, me liga e fala assim, Daniel, renova. Eu falei, não, como renova? Tá 6 meses, nós temos 1 ano e meio. Não. Renova. 1 ano e meio mais para frente, porque vai passar o tempo e nós não vamos conseguir, ele vai bombar e nós não vamos conseguir pagar. Então, joga para frente, já fecha nesse valor
né? Então, você vê aí também a percepção, né? Já está olhando, pensando lá na frente, né? Lá na frente. Mas, enfim, uma parceria que putz, se extrapolou, né? Principalmente na relação com o pai, ficou muito próximo. Eu também, assim, super agradecido, ele sempre tratou a companhia e a mim também muito bem. Nós fizemos duas ou três campanhas, mas duas bem legais, assim, promoção, né? Você no pé do Neymar, então compra tênis pé e concorra uma festa na casa dele e ganha o carro dele. Pô, você imagina, né? E tudo isso reverberando, gerando PR, né? E colocando a marca aí em evidência. E teve uma também no ponto de venda que o Neymar, acho que o que o Neymar viu, né? Também bombou no YouTube, 1,5 milhão de visualizações. Você no pé do Neymar, assim, foi muito legal. E junto com o Neymar veio já a seleção, porque o Barcelona acho que veio em 2014, se não me engano, é isso? Primeiro veio seleção, depois ou 2015. Primeiro veio seleção, depois a gente encaixou Neymar. O Neymar. E depois vem aí... Eu particularmente só adoro esse projeto aí, que foi o projeto com o Barcelona. Você segurou a orelhuda, né? Segurei, cara. E o Matu tava comigo nesse dia. Vou te contar isso, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Esse negócio, né? Então, assim, seleção, Neymar... e depois veio Barcelona. Sim. O Barcelona começou, de novo, olha a importância das relações e das conexões, né? E eu acho que o sonho é importante, sabe? Você querer fazer diferente, você querer fazer mais, isso é que te impulsiona, né? O CMO do Barcelona estava chegando no Brasil. Ele estava avaliando uma operação no Brasil. E, em função do trabalho que nós tínhamos feito com o Neymar, de divulgação, de campanha, porque esses clubes têm um projeto, um tema interessante. Lógico que o dinheiro é importante, mas quando eles têm a estratégia de avançar para dentro de alguns países... Claro. Eles querem saber o que você vai fazer, se não é só um tiro, uma entrada e saída, porque tem marca que vai lá, compra, faz 30 dias e para, né? E me convidaram para um café. Vem aqui tomar um café com o Lohan. Falei, vou. E nesse café falei, putz, Lohan, eu acho que tem tudo a ver, o tênis pé cuida dos pés, o Barcelona tem o tic-tac lá, o time que, né, os melhores pés do mundo estão no Barcelona. O tênis pé cuida dos melhores pés também. Então, se juntar tudo cuidava isso... da seleção já, né? Tinha aí uma liga muito forte, né? Só que tudo isso não entra... você não consegue resolver no dinheiro, né? Acho que esse é o legal. E foi quando a gente conseguiu mostrar para ele... O Matu participou bastante disso comigo. Que, fechando com a Baruel, aquilo ia ser a nossa vida naquele ano. Ou seja, nós íamos com tudo com o Barcelona. O ano inteiro. Não ia ser uma campanha, uma ação de entrar e sair. Não, e vocês fecharam um contrato de 4 anos com o Barcelona, né? Foi certo, né? Foi. A gente fechou 2 e depois fez mais dois. E você imagina para uma empresa... né, assim, muito importante, mas assim, uma empresa nacional, a Baruel foi a primeira empresa a fechar uma parceria do Barcelona no Brasil, antes de qualquer outra. E o lançamento foi feito... Isso foi espetacular. E o lançamento foi feito no centro de entrevistas, do centro de entrevistas lá do Barcelona. Do Barcelona, no centro de treinamento do Barcelona. Então, pô, eu tive a chance, então eu, vice-presidente do Barcelona, e o Neymar.
Ninguém queria saber nada comigo, ninguém perguntou nada para mim. Era só queria saber do Neymar se jogar, o que achava do Cristiano Mas não Ronaldo, precisa do perguntar, Messi, só o fato de estar lá para fechar o negócio e tocar a de operação tá estar bom, lá. né? Assim, maravilhoso. Isso aí vai carregar aí para sempre. Uma emoção, tá com a família também, né? O seu Silvio, Espetacular. Dona Rosa, Carol. E só Você... para a gente fechar, Baruel com o Barcelona, como é que foi essa experiência de estar na final da Champions em Foi Berlim. Berlim, né? Foi Berlim. Foi em Berlim. Quais eram os times? Barcelona e Juventus. Barcelona e Juventus. Então a gente, temos que assistir, olhar como é que as marcas se comunicam, enfim, como a gente está no meio do esporte também. Eu estava com o pessoal na época do esporte interativo. E aí, primeiro vivenciar tudo aquilo é maravilhoso, né? Então, pela relação que tinha também com o Neymar, com o pai do Neymar, o Neymar arrebenta aquele jogo, ele termina entregando a bola pro juiz. E na saída, você imagina que o Barcelona tem os patrocinadores globais, mundiais, uma coisa absurda, né? Encontro um acho que era um coordenador um cara da área comercial, um gerente de vendas lá, o Arturo, muito, muito próximo também, ficou amigo. E ele fala, vai ter o evento da final, vai ter uma festa da final. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me arruma as pulseiras aí, eu preciso estar nesse negócio. Com certeza. Você imagina um caipira de Ribeirão Preto, vou entrar nessa final, né? Vou entrar nessa celebração, né? Bom, os caras simplesmente fecharam o aeroporto antigo, que foi construído pelo Hitler. Uma baita festa e tal. Mas cadê os jogadores? O Matu estava comigo nessa, tá? O Roberto Matuyama. Uhum. Ele é prova. E nada, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada, o pessoal começa a ir embora, os jogadores não estão aí. Cruzo com um diretor que tem uma relação muito grande com o Brasil. Eu falei, cadê os jogadores? Só que, já tinha comido, já tinha bebido também um pouco, estava alegre. Ele falou, cara, lá em cima, mas é o seguinte, existe a sala que tá os diretores e na sala dos jogadores ninguém chega. Eu falei, leva a gente na sala dos diretores. Bom, consegui. Quando tinha uma porta que dava para a sala dos jogadores, nós saímos correndo. Aí o segurança veio e falou assim, não, falei, não, calma aí, nós vamos falar com o Neymar, ele acabou de... Eu zero sabia se ele ia aceitar, o que ia acontecer. Tivemos uma sorte, nesse exato momento que o segurança está tirando, o Neymar sai da porta, reconhece, dá um abraço rapidinho e a gente entra onde estão os jogadores. Ou seja, eu e o Matu seguramos a taça da Champions naquele dia. Que legal. Poxa, foi muito legal. Sensacional. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. São experiências que vão marcando, né? A gente fica com essa memória, a gente vai carregar para sempre, né, Daniel? E aí, eu acho que essa tua passagem, eu me lembro na tua passagem da Baruel de ter tido contato contigo, da gente conversar em alguns momentos, do quanto você estava bem lá dentro, você estava feliz. Me lembro de ter conversado com o Felipone algumas vezes, o quanto o ambiente ali dentro era um ambiente muito bom para se trabalhar, né? Ou seja, era gostoso estar ali, né? E vendo a Baruel fazendo toda essa... E uma escola, né? Eu acho, assim, de verdade, acho que eu não tenho arrependimento nenhum dessa transição, né? A Gillette foi muito importante, a multinacional, processo, governança, os departamentos, né? Agora, a Baruel, cara, é aquela coisa assim, você vai fazer uma convenção de vendas. Espetacular. Você tem que escolher o hotel, você escolhe o tema, você escolhe se vai ter palestrante, se não vai, quem você vai chamar, quem você não vai chamar. Né? Então, você se envolve em tudo. Né? Você olha isso e as coisas começam a andar, você fala, putz, fiz parte desse negócio. Muito bom. E aí vem, muito legal.
aí vem já um outro momento de carreira, né? Que é esse onboarding na Flora, que eu lembro que a gente estava até sem contato, de repente eu olho para o teu LinkedIn e falo, peraí, Daniel saiu da Baruel, não é possível, Deus. A gente voltou a conversar, e aí agora a gente vai entrar nesse onboarding de Flora, que eu acho que é fantástico o que você tem para contar. Me lembro de uma conversa que a gente teve, a gente estava falando, né, desse momento de oportunidade, etc., de redução de custo, olhar, e aí você me falou que eu também quero que você conte um pouco isso, que é, pô, Baraldi, mas a gente está olhando parceria com 99, com Uber, porque a gente precisa mandar os promotores num formato diferente, a gente tem uma preocupação hoje com as pessoas, né? Então, a gente vai entrar nisso. Mas o que eu quero começar é o teu texto que você escreveu recentemente, que a gente falou também, né? Desse novo perfil. Eu não vou chamar de novo perfil, porque quando você conta a tua trajetória e vai contando um pouquinho dessa crescente que você teve, eu acho que um pouco do que você traduz no texto é um pouco do que foi o Daniel ao longo desses 20 anos, né? Esse cara perdigueiro, esse cara versátil, esse cara aberto a experimentar desafios, sem muito milindre, né? Do tipo, não, pô, sair da Gillette, acho que é bacana, pô, vou para o Baruel. Não dá para, naquele momento... Não, tinha gente me chamando de louco, de verdade. Né? Tinha gente falando, não acredito que você está fazendo isso. E hoje valida onde você está. Mas eu acho que eu só... Rapidinho, acho que para você poder contar um pouquinho dessa tua... de onde você saiu com esse texto bacana e desse conceito, dessa visão, principalmente como líder, né? Eu acho que os programas de trainees que nós tínhamos no passado se valorizava muito essa questão acadêmica, essa questão de formação, essa questão de berço, de experiência internacional, e ao longo do tempo foi se percebendo uma importância também de se valorizar isso, mas principalmente lógico. De olhar como é que a gente avalia a resiliência nessas pessoas, né? E o que se percebeu ao longo do tempo é que muitos desses talentos, esses caras brilhantes, tinham pouca experiência ou foram um pouco expostos ao calor, né? Aquela coisa, a temperatura alta, para que pudessem trabalhar bem com a diversidade, né? E esse momento que a gente está vivendo, Daniel, é um momento que mais expõe a gente a essa condição, né? Ou seja, quem está acostumado a trabalhar com a diversidade, quem está acostumado a ser exposto ao calor, altíssimo grau, é o que vai se dar melhor. Né? Então, pode falar. Eu tenho refletido muito sobre isso, escrevi aquele texto. Legal você ter feito essa abertura. Assim, não significa que a parte acadêmica não é relevante, ela é importante. Acho que a gente está num processo de aprendizado contínuo, onde você tem que buscar. Mas as verdades caíram, né? As regras, assim, estão mudando muito rápido, né? Então, o grande desafio hoje é você assumir que você não sabe, que não dá, né? Você tem que desaprender para aprender. E a gente carrega, né? O nosso hard disk ali tá lotado. Então você tem que... Como é que você vai fazer para aceitar tudo isso, né? E aí eu coloquei que é o momento agora dos vira-latas e dos perdigueiros. Por quê? É isso. Né? A receita, né? Como a ração já não tem mais não tem mais hora e o mesmo lugar. Hoje você tem que se jogar para outros lugares. E o vira-lata, ele faz exatamente isso, né? Até por necessidade de sobrevivência. Ele vai fuçar em tudo. Ele se joga, ele se arrisca, né? Lógico que né? Tem que ter uma certa responsabilidade, né? Fazer de qualquer jeito, né? Tem espírito de colaboração. Sim. Né? Tem o que você falou da resiliência. Vai atrás, acredita, né? Divide, compartilha. Então, eu tenho mirado muito isso. Acho que já era uma coisa que eu vinha carregando. E hoje, cada vez mais, quando eu olho os profissionais que estão conseguindo evoluir, desenvolver, você vai encontrar esse tipo de perfil. Gente que não segue só
cartilha, está disposto a aprender, pergunta, né? Ó, não sei, me ajuda. Sim. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Um desafio maior para vocês também, eu acho, nesse processo, Sim, sim. porque Eu acho que o eu difícil lembro... para nós agora é como é que a gente consegue escanear esse cara, né? Porque uma coisa é você trazer ele para o contato pessoal, outra coisa é fazer isso que a gente está fazendo, né? Ou seja, uma boa parte dos processos agora vão fluir pelo vídeo. Isso muda um pouco o contexto. Não, muda, sim, muda totalmente. E eu lembro um café que eu estava com o Red Hunter, não sei se você conhece, o Mariano, ele me disse o seguinte: Daniel, eu quero conhecer o que as pessoas fizeram ou executaram sem a estrutura nas costas. Sem aquela coisa automática que vai, entendeu? Que até se você for mais ou menos, vai. E aí vem esse desafio, né, da liderança, de quem trabalha com search, com recrutamento, para conseguir identificar isso. E especificamente nesse momento que a gente não tem mais o olho no olho, né? Então... esse cara vai ter que... Nós aqui, a gente vai precisar saber fazer as perguntas corretas, as perguntas certas, e ao mesmo tempo, do outro lado, eu sempre falo isso, gosto desse tema, é o quanto o outro lado precisa entender a importância do seu storytelling, né? Da sua história, da sua narrativa, de como é que eu conto tudo isso? Porque não dá para contar uma história sem vibrar com ela. Uma história sem emoção não é uma história, né? E eu acho que o que você conseguiu traduzir no texto, Daniel, ele me traz duas coisas muito importantes, né? A primeira é o quanto você se identifica com o que você escreveu. Não, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda é essa habilidade, essa sensibilidade de perceber isso nesse momento, né? Ou seja, de poder olhar para o time, porque também tem o papel do líder nesse processo de ajudar a desenvolver um pouco isso. E isso é perfeitamente possível, né? Então, acho que isso é muito legal. E você sabe que assim, eu digo que a gente vai chegar lá, mas a Flora tem muito essa pegada também. Como é que foi teu onboard na Flora, cara? Cara, foi assim, a gente até brinca, parece que eu tô lá há 2 anos. Você chegou pouco tempo antes da pandemia, né? Cheguei. Eu cheguei praticamente em janeiro, né? Então, completar 6 meses. Muito bem recebido, né? Assim, por todos, né? Um negócio sempre tudo muito claro, direto, né? Simplicidade na tomada, não simplista, mas assim, na tomada de decisão, assim, rápidos, né? E muito com esse olhar do que vai atrás. Então é para lá? Então vamos. Não tem muito... não vai ficar enrolando muito em reunião, não tem muita apresentação. Decidiu, vamos. Né? Então, acho que isso... eu me identifiquei bastante. Né? Foi muito importante o processo, né? O presidente, o Sérgio Caldas, assim, hoje eu vejo assim, a condução foi maravilhosa no antes, né? Hoje eu entendo como ele foi preparando tudo isso antes da minha decisão, inclusive, né? Uhum. Então, eu acho que essa preparação foi muito importante. Identificar essas sinergias, né? Os valores foram chaves, né? Em todos os momentos a conversa comigo era focada em valor, não era focado no que vai fazer, na posição que você vai ter, se tem o perfil para encaixar. Então, acho que essa preparação foi muito importante e essa flexibilidade assim de circular rápido, de conversar com as pessoas, das pessoas serem abertas, sem melindre. Então me ajudou bastante. Assim, eu me sinto em casa. E aí entra essa crise que a gente está vivenciando,
O que acabou sendo extremamente desafiador nesse processo, Daniel? Porque a gente vinha até então com um prognóstico de que o ano ia ser espetacular, e de repente, acho que ainda vocês, por estarem no segmento de limpeza, são privilegiados, né, pelo momento, ou seja, talvez se fosse um outro cenário de um outro tipo de crise, limpeza talvez não viesse a ser algo extremamente necessário como é hoje, né? Então, uma empresa com o porte da Flora e com as categorias de produto que ela trabalha, não sei se a gente pode falar que está surfando nessa onda, mas como é que está sendo isso? Até a própria relação com o varejo, os desafios que vocês estão tendo de variação cambial, etc. Acho que o primeiro ponto é você ter um norte claro, né? Não dá para ser tão claro e preciso, mas assim, como é que nós vamos atuar nesse cenário, né? Então, para a gente está muito claro, desde o primeiro dia que fechou tudo, começou, o Caldas trouxe para a gente e falou assim, ó, nós temos 2 compromissos. E eu quero toda a diretoria focada e trabalhando com isso. Primeiro, cuidar das pessoas. E o cuidar das pessoas, o que é legal na Flora? Você sente. Você vai falar com um colaborador sobre isso, ele vai sentir, vai tocar ele. Então é verdade. E o outro é garantir o abastecimento, porque a gente tem produto, sabão barra, sabonete, detergente, desinfetante, que são produtos importantes para aquele momento. A gente tem que garantir esse abastecimento. Então a gente começou a fazer uma gestão praticamente de dia. Todo dia de manhã, a gente abre a reunião, como é que está a fábrica, como é que estão os funcionários, né? Como é que estão os afastados. Então, isso ficou muito claro e evidente. Promotor de vendas, né? Nesse momento, eu estou ajudando a olhar. Assim, eu fico super orgulhoso de poder chegar aqui e falar, o time de merchandising hoje está produzindo mais do que antes da pandemia. E com segurança. Então, primeiro olhar das pessoas. O que nós fizemos? Todos os kits de segurança, afastamos os que são grupos de risco, flexibilização de horário. Aquele momento que a loja estava bombando, tira daqui e bota para trabalhar à noite. E um movimento que foi assim um golaço. Cara, nossa, falou, pô, esse pessoal vai trabalhar em transporte público, cheio de gente dentro de ônibus, assim, né, vão estar em exposição. Nós fechamos uma parceria com o Uber e até esse momento todos os promotores da Flora se locomovem de Uber. Oh, que bacana. Então, que é Ou seja, legal. Você também faz com que tudo isso a gente gere uma outra fração do mercado, um outro segmento para também funcionar e girar, né? Interessante. E a gratidão dessas pessoas, assim, é uma coisa... Eu brinco, outro dia eu até escrevi, falei, olha, às vezes a gente fica buscando inspiração tão longe, e eu falo, vocês são hoje a minha inspiração, sabe? O que me move, o que mexe. Eu vejo esse pessoal na loja, a equipe de vendas também, assim, essa é a minha motivação hoje. Eu olho para esse time e falo, putz, vamos lá e minha energia está aí, né? Excepcional. Então, eu acho que esse ponto de ter claro, né? Acho que o Caldas muito focado nisso, né? Então, cuidar das pessoas e abastecimento. Em relação ao negócio, aí falando, né? Assim, lógico que a gente tem aí, você tem a venda, mas ainda tem muitas incertezas. Então, você tem semana muito boa, outra semana nem tanto, né? Na parte de custos, os desafios são grandes, né? Se você pegar um período de tempo um pouco maior, aí de 6 meses, o dólar, putz, explodiu, né? As matérias-primas também cresceram. Então, esse jogo com varejo, nesse momento, não é fácil.
Então você tem a venda, aí você tem que negociar preço, né? Então é desafiador. Sim. É desafiador. Mas vai lá. Pô, Daniel, acho que a gente está entrando nos nossos últimos 4 minutos. Agradecer todo mundo, assim, a gente vai fazer um final aqui ainda, né? Mas assim, a gente teve uma audiência incrível. Contar a tua história, daquilo que você passou 20 anos atrás e onde você está hoje, né? E olhar ler o teu texto, né? E ver o quanto isso reproduz com quem eu sou hoje, né? Essa identidade que a gente cria, com que a gente reproduz, né? E às vezes de uma forma diferente. Eu espero que as pessoas possam ler, as pessoas que te conhecem, principalmente, vão criar uma identidade assim imediata com toda a tua trajetória, e esse perfil do vira-lata, né, no bom sentido, né? O perdigueiro, ele está completamente intrínseco a toda a tua formação de vida, muito provavelmente, de carreira, de tudo que você conquistou. Então, tenho certeza que o trabalho que você vai fazer aí na Flora, cara, vai ser excepcional. Tomara. Tô super animado, feliz com o time. Você é um cara people-oriented, né, que a gente chama, ou seja, é um cara voltado para pessoas. Então, eu diria que hoje é uma habilidade que se busca muito nas lideranças e que é sempre muito difícil de você perceber o quanto ela, de fato, existe dentro desse profissional. Não, eu te agradeço, Baraldi. Obrigado. E foi gostoso aqui o bate-papo. Acho que eu saí falando demais, né? Mas Não, sensacional. Acho que deu para, durante a viagem, refletindo um pouco, né? A gente vai imaginando como é que a gente vai falar, como a gente vai interagir, mas eu diria para você que foi talvez uma das mais espetaculares lives que eu fiz desde 9 de abril para cá. Não só pelo fato da gente já se conhecer, a gente já ter trabalhado junto, então isso também cria uma sinergia gostosa de poder olhar a tua carreira de quem está de fora, vendo toda essa tua crescente, chegar no topo não é fácil, no desafio que você tem hoje numa corporação como a JBS, é punk. Então, meus parabéns, cara, assim, valeu. Sucesso, te desejo, espero que essa equipe possa progredir muito. Eu lembro também, tem uma outra coisa que eu não contei nessa live, né? Que engraçado, quantas viagens de final de ano nós nos encontramos em avião, você lembra disso? Verdade. Ou no próprio local, não lembro, mas resort, não foram poucas, né? Você lembra disso ou não? Lembro, claro que lembro, pô. Passei vários réveillons lá no Nordeste ali e já cruzei com você acho que umas 3 vezes, hein, Baraldi? Não tem, esse era o maior barato poder te encontrar. Pô, a gente sempre se encontra nessa data. Legal. Então, minha gata passou aqui em frente. Enfim, Daniel, a gente está entrando nesse último 1 minuto e 30. Queria deixar você finalizar, fechar. Eu quero agradecer a todo mundo. A gente tem 75 pessoas agora nos assistindo. Muito obrigado, foi bacana poder ter vocês aqui, mas deixar você fechar e a gente vai voltar a conversar lá na frente. Valeu. Mais uma vez, obrigado. Estou vendo aqui um monte de amigo também, super bacana. Adorei fazer essa live aí com você. Aproveitar para agradecer. Estou vendo um monte de gente da time da Flora aqui. Agradecer esse povo aí que tem mexido bastante comigo. Tá bom? Excelente. Que você curta até o final de semana aí. Valeu. Dia dos Namorados amanhã com certeza vai ser especial. Com certeza. Né? E sucesso, Vou tomar um chopp para você aqui. Chopp no Pinguim. Opa! Só se a gente pedir, né? Delivery. Cara, sensacional. Muito bom. Daniel, valeu. Parceiro, obrigadão, viu? Prazer em falar contigo. Um abraço para todos que nos assistiram. Obrigado pela audiência. Um beijo para todo mundo. Valeu, obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.